Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. A nossa continuidade, veremos os artigos 4 e 5 da primeira questão, cuja proposição é: o que é a doutrina sagrada? Qual o seu alcance? Ele vai desenvolver em 10 artigos. Agora veremos o artigo 4 e o artigo 5º. No artigo 4, a doutrina sagrada é uma ciência especulativa ou prática? E no artigo 5º, a doutrina sagrada, qual relação ela tem com as outras ciências? Quanto ao artigo 4, ele vai então apresentar a tese em 2 tópicos. Depois, ele apresenta a antítese em resposta à tese, que se opõe à tese. Depois, ele responde, apresentando a síntese, respondendo também às objeções colocadas nas teses, nos 2 tópicos. Então, vamos fazer a leitura. Artigo 4. A doutrina sagrada é uma ciência prática? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que a doutrina sagrada é uma ciência prática. Parece. Ele vai, então, refletir sobre isso. Primeiro ponto da tese. O efeito, de acordo com o filósofo, no livro 2 da Metafísica, isso aqui é Aristóteles, o fim da ciência prática é a ação. A própria palavra diz. Ora, a doutrina sagrada se ordena à ação. Sede realizadores da palavra e não apenas ouvintes. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Logo, a doutrina sagrada é uma ciência prática. Segunda tese. Ademais, a doutrina sagrada se divide em lei antiga e lei nova. Ora, a lei é assunto da ciência moral, que é uma ciência prática. Logo, a doutrina sagrada é uma ciência prática. Agora, ele apresenta a antítese. Toda ciência prática se refere a obras que podem ser praticadas pelo homem. Por exemplo, a moral se refere aos atos humanos, a arquitetura às construções. Ora, a doutrina sagrada trata em primeiro lugar de Deus. É o fundamento da doutrina sagrada, de quem os homens são a obra maior. Ela não é, portanto, uma ciência prática, mas, sobretudo, especulativa, porque o objeto fundamental é Deus. Agora, a síntese, tirada agora diante da tese e da antítese. Responda. Como foi dito, a doutrina sagrada, sendo una, o artigo anterior, se estende a objetos que pertencem a ciências filosóficas diversas, por causa da razão formal que nele se aplica, a saber, enquanto são cognoscíveis à luz divina. Embora entre as ciências filosóficas umas sejam especulativas e outras práticas, a doutrina sagrada, porém, compreende em si uma e outra, a especulativa e a prática. Assim como Deus, por uma mesma ciência, conhece a si próprio e conhece as suas obras. No entanto, agora ele vai fazer a síntese, a conclusão. A ciência sagrada é mais especulativa que prática, porque se refere mais às coisas divinas do que aos atos humanos. Ela considera esses últimos enquanto, por eles,
o homem é ordenado ao pleno conhecimento de Deus, no qual consiste a bem-aventurança eterna. Com isso, dá-se resposta às objeções. A doutrina sagrada é uma ciência prática. O que ele então resume, né? A ciência sagrada é mais especulativa do que prática. Agora, nós vamos para o artigo 5º. E o artigo 5º pergunta: a doutrina sagrada é mais excelente que as outras ciências? Então, ele faz a proposição, né? Quanto ao 5º artigo, assim se procede. Parece, a hipótese, questão hipotética, parece que a doutrina sagrada não é mais excelente que as outras ciências. A doutrina sagrada é superior, mais excelente, ou é inferior, menos excelente que as outras ciências. Ele apresenta, então, a tese. Com efeito, a certeza faz parte da excelência da ciência. Ela busca certezas. Ora, as outras ciências, cujos princípios não podem ser postos em dúvida, parecem ser mais certos do que a doutrina sagrada, cujos princípios, os artigos de fé, admitem a dúvida. Logo, as outras ciências parecem mais excelentes. Essa é a tese. Depois ele vai se opor a isso através da antítese. Segundo, ademais, então são dois tópicos. É próprio de uma ciência inferior tomar emprestado a uma ciência superior. Por exemplo, como a música faz em relação à aritmética. Ora, a doutrina sagrada toma emprestada algumas coisas às doutrinas filosóficas. E vai usar então o argumento de São Jerônimo. Diz numa carta a um grande orador de Roma que os antigos doutores rechearam seus livros de tal quantidade de doutrinas e de máximas de filósofos que não sabemos o que mais admirar, se a erudição das coisas do mundo ou a ciência das escrituras. Logo, segundo tópico, o fato conclusivo que ele chega diante da argumentação, logo a doutrina sagrada é inferior às outras ciências. Agora vem a antítese, que se opõe às teses. Em sentido contrário, as outras ciências são chamadas suas servas, isto é, a filosofia é serva da teologia. Então, colocando que a doutrina sagrada é superior. As outras ciências são chamadas suas servas, como lemos no livro dos Provérbios, Sabedoria, Provérbios capítulo 9, versículo 3. Enviou suas servas a chamar nos altos da cidade. Agora, Santo Tomás fala da síntese. E na síntese ele afirma: como essa ciência é a um só tempo especulativa e prática, ultrapassa todas as outras, tanto as especulativas como as práticas. Entre as ciências especulativas deve-se considerar como a mais excelente aquela que é mais certa ou a que trata dos mais elevados objetos. Ora, sob esse duplo aspecto, a doutrina sagrada supera as outras ciências especulativas. É a mais certa, porque as outras recebem sua certeza da luz natural da razão humana, que pode errar. É limitada. Ao passo que, no caso, a doutrina sagrada, ela recebe a sua da luz da ciência divina, que não pode enganar-se.
e ela também possui o mais elevado objeto, pois se refere principalmente ao que, por sua sublimidade, ultrapassa a razão. Ao passo que as outras disciplinas consideram apenas o que está sujeito à razão. A doutrina sagrada ultrapassa a razão. Entre as ciências práticas, a mais excelente é a que está ordenada a um fim mais alto, como acontece com a política em relação à arte militar, pois o bem do exército está ordenado ao bem da cidade. Ora, o fim desta doutrina, como prática, é a bem-aventurança eterna, a qual se ordenam todos os outros fins das ciências práticas. Sob qualquer dos ângulos, a ciência sagrada é a mais excelente. Agora ele vai responder às teses iniciais, as duas teses iniciais. Quanto à primeira tese, ele diz: deve-se dizer que nada impede que aquilo que é mais certo por sua natureza seja, para nós, menos certo devido à fraqueza do nosso intelecto, que se encontra, como se diz no livro 2, segundo livro da Metafísica, isto é, de Aristóteles, diante das mais altas evidências das coisas, como o olhar da coruja em face da luz do sol. A dúvida que se pode surgir em alguns a respeito dos artigos de fé não deve ser atribuída à incerteza das coisas, mas à fraqueza do intelecto humano. O problema está no ser humano, na sua fraqueza, sua capacidade de conhecimento, que se refere às coisas divinas. Apesar disso, o menor conhecimento relativo às coisas mais elevadas é mais desejável do que uma ciência muito certa das coisas menores. Como se diz no livro 1 sobre os animais de Aristóteles. Ele responde agora ao segundo tópico da tese. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a ciência sagrada pode tomar emprestada alguma coisa às ciências filosóficas. Não que lhe seja necessário, mas em vista de melhor manifestar o que ela própria ensina. A filosofia vai ajudar, a reflexão teológica a dar mais consistência ao pensamento, para o entendimento humano, embora a gente saiba que a ciência teológica, a ciência, ela é superior à ciência racional, porque esta além de ser baseada em hipóteses, ela também, de algumas certezas, mas ela também é falha, por causa do intelecto humano. Seus princípios não lhe vêm de nenhuma outra ciência da doutrina sagrada, mas de Deus imediatamente por revelação. Por conseguinte, ela não toma emprestado das outras ciências como se lhe fossem superiores, não. Mas toma dessas ciências, mas delas se vale como de inferiores e servas. Então as ciências, a filosofia é serva da teologia. Como as ciências arquitetônicas se valem das que lhes são auxiliares, ou a política da arte militar. Que a ciência sagrada se valha das outras ciências não é por uma falha ou deficiência da ciência sagrada, mas por falha do nosso intelecto. A partir dos conhecimentos naturais, de onde procedem as outras ciências, nosso intelecto é mais facilmente introduzido nos objetos que ultrapassam a razão e são a matéria desta ciência. Então, se comprova que a doutrina sagrada é mais excelente das outras ciências. As outras ciências, elas são usadas também pela ciência sagrada, mas elas são servas da ciência sagrada, porque a doutrina sagrada é mais excelente, superior. Então é esse o argumento que
nós temos nessas leituras do artigo 4º e 5º. Depois continuaremos os artigos 6º e 7º. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.